10h28 agora, dia do idoso, hoje dia internacional e dia nacional, né? Uma idade que a gente não pode deixar de falar. Eu tô para isso aqui, ó, para chegar lá, né? Sempre falo com muito carinho, né, deste público nosso, e hoje a gente convidou para vocês que estão aí, que já estão nessa melhor idade ou que estão chegando, enfim, ou que gostam de cuidados que estão nesta melhor idade, a doutora Juliana Siqueira e a doutora Natália Mazetti, que são especialistas, né, na saúde das pessoas com mais idade, geriatria, enfim, para a gente falar um pouco. Então, bem-vindas, doutoras, meninas lindas aqui, uma satisfação. Bom dia. Bom dia, obrigada. É uma satisfação nossa estar aqui novamente com vocês. Que bom, doutora Juliana também. Bom dia, Marlene. Bom dia, rádio ouvintes da Sorriso FM. Estamos aqui para um bate-papo hoje, nesse dia tão especial para os idosos. Muito bem, então vamos começar falando por que o dia 1º de outubro se comemora aí o Dia do Idoso. Tem alguma motivação especial para essa data? Sim, o Dia do Idoso foi uma data que a ONU, em 1991, há 34 anos atrás, né, estabeleceu como o Dia do Idoso. E no nosso país, aqui no Brasil, foi quando entrou em vigor o Estatuto do Idoso, em 2003. Então, assim, foram dois marcos, né, para a saúde do idoso, visando realmente a proteção, lei para dar voz para esse idoso, promover saúde, promover bem-estar e qualidade de vida. Muito bem, é uma categoria que às vezes realmente fica sem voz, né? Daí a importância dessas datas, né? Sim, de ter isso sim. para falar sobre, né? E falar em nome deles também. A partir de que idade considera-se uma pessoa idosa? Então, Marlene, esse número é um divisor. No Brasil, a gente considera que alguém que tenha 60 anos ou mais é considerada pessoa idosa. Isso tem mudado por causa da expectativa de vida, que é o tempo que a pessoa está tendo de vida quando nasce, a expectativa ao nascer. Perfeito. Por exemplo, países como Portugal, como Espanha, Estados Unidos, a gente já tem esse idoso com um marco de 65 anos, né, doutora Natália, Sim. para cima. Olha. E aí teve um país que já deu um passo um pouquinho a mais, que é a Itália, que em 2018 determinou que os idosos seriam a partir de 75 anos, visto que lá tem-se muitos octogenários, nonagenários. Então, penso que estejamos caminhando também para esse aumento do número da idade em relação à classificação da pessoa idosa. Isso é bom, porque significa que estamos chegando longe. Vivendo mais, né? O importante é realmente continuar cuidando, né? Penso eu. Essa mudança, obviamente, que vai gerar bastante discussão aqui no Brasil, né? Com certeza. Se houver. Só a idade define quem é idoso? Como é que é isso? Com certeza não, é a resposta para essa pergunta, né? O calendário não define o idoso. A pessoa, ela vem tudo que os hábitos de vida, a alimentação, a própria genética que vai definir a idade biológica, né? Diferente da idade cronológica. A pessoa pode ter 90 anos e estar super ativa. Ou o idoso pode ter 65 anos e já está bem debilitado. Então, assim, vai toda a vida dele, todos os hábitos que ele teve, que vai ter uma definição de como que ele vai estar. A gente vai falar de funcionalidade, que a doutora Juliana vai comentar para a gente também. Muito bem. Como é que se define, então, o que um idoso é funcional, o que não é funcional, doutora Juliana? Aqui, Marlene e rádio ouvintes, a gente vai trazer até um pouquinho, né, doutora Natália, dessa teoria que a gente usa, inclusive nos atendimentos. Para definir o idoso, a gente define o idoso pela funcionalidade, como a doutora Natália falou, não pela idade. E para isso, precisamos de aprender duas palavras importantes, que é autonomia e independência. A autonomia é o poder de decisão que esse idoso tem, é o poder de planejar. E para que essa autonomia esteja em vigor, precisa de estar preservada a sua cognição e o seu humor. Vamos falar um pouquinho, então, desses dois itens. Para que tenha poder de decisão, cognição preservada. O que é cognição? Essa palavra diz respeito à inteligência, que são as engrenagens que se conectam lá no cérebro para funcionar. Isso envolve linguagem, memória, atenção, percepção de espaço. Então, essa é uma caixinha. Sim. Do outro lado, temos o estado emocional, que também interfere no poder de decisão, visto que não adianta um idoso ter uma saúde estrutural cerebral preservada, mas ter uma depressão, uma ansiedade que impossibilite ele tomar as suas decisões. Certo. Então, isso que falamos é sobre autonomia. E agora, a outra palavrinha mágica da funcionalidade, além da autonomia, é independência. Independência é o poder de ir e vir
e é o poder de executar o que se planejou. Isso envolve dois pontos muito importantes, que é a mobilidade, que é o poder de andar, caminhar, ir até onde se quer, dirigir, e a comunicação. Então, nessa idade, né, doutora Natália, a gente fala que dos 5 sentidos, tem 2 que são muito importantes de se preservar para que tenha funcionalidade. Principalmente, visão e audição, que ajuda Perfeito. a preservar a memória, ajuda a prevenir quedas, ajuda no equilíbrio. Todos são importantes, mas esses 2 sentidos precisam muito ser cuidados para que a funcionalidade seja mantida. Muito bem. E a senhora falou do que é importante preservar a autonomia e independência para que esse idoso possa tocar a sua vida e não ser considerado um idoso apenas que não tenha mais utilidade. Que eu acho que esse não ser útil para a sociedade é o que mais envelhece as pessoas, na minha visão, no sentimento, né? Com certeza. Você sentir que você não serve para nada mais, infelizmente. Exato. E a doença emocional do idoso é tão importante quanto a física. Porque, como a gente está vendo, para que ele seja funcional, ou seja, para que ele viva de forma independente, né, funcionalidade é a independência, ele precisa de estar emocionalmente bem para decidir e executar. E aí esquecer aquela questão de, o idoso está triste, está isolado, é da idade. O que é da idade? Talvez é uma doença, né, doutora Natália? Quantas vezes a gente pega um idoso, fala, ele está triste, está calado, e aí vamos verificar, é uma depressão que não foi diagnosticada. Muito. Isso interfere na memória, na função. E tem tratamento, né? O mais E triste é tem que tem como tratamento, tratar Com isso, certeza. né? Os sinais, os sintomas das doenças nos idosos, muitas vezes são diferentes da gente, né? Do adulto jovem. Então, assim, esse olhar para a saúde do idoso, que é muito importante, né, doutora Juliana? Com certeza. Uma outra situação que a gente observa, doutora, é que muitas vezes o próprio condicionamento que a família dá para o idoso, não validando, né, a opinião, não validando que ele ainda, mesmo com um pouco mais de lentidão, ele consiga fazer suas tarefas, né, e manter ele ativo, né. Por isso que muitas vezes a gente pergunta para o idoso o que não é legal na velhice, ele fala a solidão, porque muitas vezes ele está sendo ignorado, ele está sendo invisível diante da própria família e da sociedade. Exato. E o que pode acontecer nisso também é a família fragilizar o idoso antes da hora. A falta do cuidado adoece, mas o excesso do cuidado também fragiliza. Porque se a família fizer por ele o que ele ainda consegue fazer, nós estamos antecipando fase e criando uma dependência também, né, doutora Natália? Nem que seja tarefinha de casa, né? Importante Sim. pensar Às vezes nesses falta um pouco de extremos. paciência, né, dos próprios familiares em deixar o idoso fazer. No tempo Né? dele. No tempo dele. Não, deixa que eu faço, mãe, deixa que eu faço, demora muito, deixa que eu faço. Não, deixar, porque isso gera funcionalidade, né? A gente não perde, na verdade, funcionalidade. São coisas pequenas que pode parecer para a família, mas que é realmente extremamente importante. É complicado, né? Olha o que o senhor mandou aqui. Ele diz, bom dia, estou com 59 anos. Palavras dele, eu só vou ler. Ele diz, estou bagaço, só bagaço. Cardíaco asmático. Desculpa, né? Eu também achei engraçado, porque eu falei, vou ler o que E olha tá que ele aqui, ainda né? não é idoso. E ele disse, não Isso. consigo mais trabalhar, não posso erguer 5 quilos, mas eu gostaria de estar trabalhando. É o sentimento que a pessoa tem de não se sentir mais útil para nada, né? E, na verdade, a gente nunca chega neste ponto, porque ainda que seja para sorrir para um neto, por exemplo, a utilidade, entre aspas, estou usando uma palavra aqui só para que as pessoas consigam entender o que eu quero dizer. Ela é importante a presença da pessoa, né, doutora? Com certeza. E quanto mais, a gente até tem conversado bastante sobre isso, né, doutora Natália, com os familiares, com os adultos no geral, porque nós fazemos o nosso envelhecimento, não é depois que envelhece. Então, agora, para ele de 59 anos e para quem tem menos de 60, é muito importante pensar, o que a gente está fazendo para chegar lá na frente bem? Porque a gente não sabe quanto tempo vai estar por aqui. Mas, quanto mais nos cuidarmos, menos vamos precisar que alguém cuide de nós mais cedo. Então, quanto mais se capricha nos hábitos, na mobilidade, em treinar a cabeça. Nesse caso aí que está tendo um desamparo emocional, esse sentimento de inutilidade, precisa ser cuidado, porque talvez é começando pela mente que o corpo vai seguir as instruções.
Então, muitas Perfeito. vezes, esse movimento na vida, ele começa a ser feito não pelo corpo, mas pela mente. Isso cabe acolhimento, cabe ajuda profissional. E também, independente da idade, o início desses cuidados, que de repente a pessoa fala, eu já estou com 60 e pouco, não vai mais adiantar fazer caminhada agora, fazer exercício físico, atividade física, não tem idade para isso, né? Não tem. Não. No consultório tem uma paciente específica de 93 anos, que ela tem demência e ela começou a atividade física agora. Daí a filha até me perguntou, mas doutora, ela nem sabe o que está fazendo. Eu falei, mas essa atividade física é por você. Porque se ela ficar de pé, conseguir sentar e levantar, facilita os cuidados de quem está cuidando. Maravilha. Então, enquanto se vive, é tempo, sim, de fazer atividade física, né, doutora Com Natália? De certeza. manter os bons hábitos. Com certeza, porque é uma construção, né? Igual a gente comentou. A gente começa a envelhecer, o velho de hoje é o adulto de ontem, né? Verdade. Que carrega toda a sua história, hábitos de vida. Por isso que a gente sempre preza atividade física, trabalhar, deixar a mente sempre ativa, sempre aprender uma atividade nova, aprender a cantar, aprender uma nova língua. Então, assim, sempre tempo de aprender. E não é porque já está com 90, com 80, debilitado, que a gente não vai aprender coisas novas. Sempre é tempo. Às vezes a família fica um pouco resistente, a gente fala, não, é tempo. E isso vai trazer, assim, um bem-estar para a família, como a doutora Juliana disse. Aumentar a mobilidade desse idoso, né? Que ele consiga levantar, que ele consiga caminhar mesmo com apoio, é muito diferente do idoso somente no leito, somente na cama. Isso, assim, ajuda a família também nos cuidados e é isso que a gente tenta promover todos os dias, né? Dentro do consultório, no hospital, na comunidade, é o bem-estar mesmo do idoso e da família, né? Que o Muito idoso bem. nunca está sozinho. Que Tem bom. Milena, a gente pode segurar. Pode sim. Pode fazer a pergunta e depois a gente responde. Elas podem ficar depois do intervalo mais um pouquinho, Sim, né? podemos. É sobre a resistência, às vezes, do próprio idoso, né? Muitas vezes ele precisa fazer uma fisioterapia, precisa fazer uma readequação para voltar a ter alguns movimentos que se perderam por alguma situação. E, às vezes, uma coisa que ele tinha o hábito de fazer, por exemplo, como abotoar um botão, que aí chega, né, para ele essa atividade, ele fala, não, mas você vai me ensinar a fazer isso, né? E aí não desistir disso, né? A própria família incentivar, porque ele tá tendo essa dificuldade, mas muitas vezes ele olha com uma certa resistência, né, para fazer essas atividades, para poder interagir novamente, conseguir ter um pouco mais de mobilidade, né, Sim, a gente tem que pensar em estratégias, né? Eu falo que o idoso, a gente pensa em estratégias junto com a família. Ah, ele não gosta desse jeito, vamos tentar de outra forma. Isso a gente vê bastante nos pacientes com demência avançada, né, Ju? O paciente não quer tomar banho. É o horário? É a pessoa que está dando banho? É o cuidador? É a temperatura da água? É o produto? É o local? Então, assim, vamos adequando. Eu acho que tudo é adequação. Não é que ele nunca vai aceitar, mas eu acho que precisa adequar para cada idoso. Lembrar do que ele gostava, dos seus valores, porque cada pessoa vai ter um modo, né? Nem o idoso é igual ao outro. A gente não consegue colocar todo mundo numa caixinha. Né? Por igual isso que a gente criança. fala, os idosos são diferentes, com certeza. A gente não consegue colocar todo mundo numa caixinha. As pessoas têm personalidade, têm modos de vida que não se perdem quando ele fica velho, né? Quando ele está idoso. Não se perde. Tudo que a pessoa traz, carrega da sua vida, quando ele está idoso, ele continua. Né? Falar, ela é brava. Vai continuar Provavelmente brava. ela era brava. Vai ser uma veinha brava. Eu vou ser uma veinha brava. Então, assim, a gente precisa lembrar de respeitar, né? Respeitar Que esse bom. idoso. Muita gente mandou recadinho assim, dizendo, tenho tantos, ainda estou trabalhando, 67 anos, diz a senhora aqui que está fritando pastel e vendendo ainda, viu? Que legal, né? Bem na nossa vez, né, minha amiga? Bem na nossa vez. Não pode mais ir fazer crochê e tricô só. Pode fazer, mas não só isso. Brincadeira, tô brincando, gente. Se manter ativa é importante, né? O que as doutoras falavam aqui antes. Vamos falar um pouquinho. A Milena deixou uma pergunta, a doutora já respondeu. Não sei se a doutora Juliana quer acrescentar algo, mas seguir falando aqui das perspectivas hoje em dia, né? Diante do envelhecimento das pessoas. Então, o envelhecimento deixou de ser um período de perda, né? Sinônimo de perda, de limitação. O que a gente preza, né, agora? Autonomia. Né? A gente está pensando no idoso como ser que continua ainda na sociedade. Né? A gente está vendo muitos idosos ainda trabalhando,
né? Cuidando dos netos, os idosos ativos. A gente Sim. tira aquela carapaça do idoso quietinho, sentado, fazendo crochê. Dependente total de alguém, né? Totalmente dependente, né? Esse idoso ativo, esse idoso que ainda dirige, esse idoso que faz atividade física, pode, com certeza, e a gente orienta a fazer atividades manuais, mas também que venha a fortalecer músculo para ter mais independência. Então, assim, eu acho que o que a gente pensa realmente para o idoso, se eu pudesse resumir numa palavra, seria autonomia. Autonomia, eu acho que é o que a gente visa todo dia, né, Juliana? Cuidar da No cabeça e do consultório. corpo em conjunto Cabeça ali e para isso corpo. funcionar, né? Isso, com certeza. Que bom. Doutora Juliana, sobre isso Tá. ainda, e o pessoal está pedindo para falar sobre Alzheimer, mas a gente havia planejado, a doutora planejou falar sobre doenças que são associadas à terceira idade, né? Isso. Síndromes geriátricas, né, doutora Natália, que a gente costuma Sim. trazer Chamar nessa assim. área. Aham. Isso. O que ocorre? As doenças que acontecem na fase adulta, elas acontecem também na terceira idade. Primeiro ponto importante. Certo. Mas existem doenças que são mais propensas a ocorrer com o envelhecimento. Então, o aumento da idade favorece que elas cheguem. Então, tem doenças mais comuns dos idosos. Por exemplo, as doenças osteomusculares, como osteoporose, que é essa fraqueza do osso que acontece com o tempo, as osteoartroses e osteoartrites, as dores articulares, isso no campo osteomuscular. Na parte, por exemplo, neurocognitiva, temos algumas doenças, as demências no geral. Alzheimer é a mais comum delas, a gente até pode Sim. abordar um pouquinho mais. Por exemplo, a doença de Parkinson, as neoplasias, que são os cânceres no geral, né? O tempo de vida é um fator de risco para que aconteça. Inclusive, está tendo uma mudança nas diretrizes, teve uma mudança recente em relação à mamografia. Por quê? Temos visto que a prevenção está começando antes do que se começava antes e estendendo para mais tempo. Então, estamos vendo pacientes, às vezes, octogenárias fazendo prevenção da parte Isso é importante, é oncológica. bom, né? É bom. Exatamente. Então, tem as síndromes geriátricas. E um recado que eu já queria deixar também em relação a isso é lembrar que quem tem uma síndrome geriátrica, o corpo dele continua existindo. Quantas vezes, né, doutora Natália, um paciente com demência, e demência tem as fases, fase leve, moderada e avançada. Vamos pensar num idoso em fase moderada. O que é a fase moderada? Que ele não consegue fazer tudo sozinho, ele precisa de ajuda, principalmente para o que é fora de casa, né? Mas o básico das atividades do dia a dia para ele consegue fazer. Mas vamos supor que esse idoso começou a agitar. E aí, às vezes, a família pensa, tá agitado, né, doutora? Quantas vezes a gente escuta, né? Aumenta o remédio, dá um Sim. remédio para agitação, tá bravo, tá ansioso. E talvez uma infecção de urina que está escondida, quantas vezes acontece, uma pneumonia escondida. Como ele não consegue situar e falar o que está sentindo, ele vai corresponder agitando. Então, lembrar, infecção de urina, gripe, pneumonia, as arboviroses, todas as doenças continuam acontecendo em quem tem síndrome geriátrica. Por isso que tem que abrir esse leque. O idoso não pode ser resumido à síndrome geriátrica que ele tem. E não pode ser tudo culpa do Alzheimer, tudo culpa daquilo ali. Exato. Sim. Por isso essa visão ampliada, Entendi. né, doutora Natália, Perfeito. em relação às Sim. doenças. A família que vai ditar muito isso, né, Ju? A família que conhece o idoso, sabe como que ele se comporta, uma mudança no comportamento, eles vão trazer pra gente, muitas vezes não entendendo o que está acontecendo, e nós que temos, assim, essa experiência com o paciente idoso, vamos conseguir guiar essa família para pensar realmente uma infecção, um AVC, porque os sintomas no paciente idoso e principalmente no paciente com demência é muito diferente, né? Ah, ele está mais quieto, é evolução, está evoluindo a demência. Será? Um quadro abrupto, né? Uma coisa que ontem não era e hoje é? Então, assim, realmente precisa ficar atento, precisamos ficar atentos aos nossos idosos e aí, principalmente nos pacientes com demências de moderada a grave. Leva para o médico, né? Não pode ficar tratando em casa. É mais perigoso Sim, ainda sim. automedicar um idoso, no Com caso. certeza. Com certeza. Uma outra situação, já vi alguns casos até, né, de muitos idosos não procurarem, por exemplo, o ginecologista, né? Ah, meu esposo faleceu, ou eu não estou com nenhum companheiro, não estou tendo nenhuma, né, relação sexual ativa, e simplesmente fica anos sem fazer preventivo, sem ir ao ginecologista. Isso também é importante, né? A família está orientando, está prestando atenção nisso também, porque muitas vezes pode descobrir um câncer já num estado avançado justamente por conta disso, né? Exato. E por isso,
falo que o brilho, né, da gente atender idoso, né, doutora Natália, é ver o todo mesmo, mas lembrando que sozinho a gente não faz saúde do idoso. Para isso é muito importante equipe. Então, a gente consegue ver o todo, pensar num plano de cuidados, mas priorizar. Porque será que naquele momento ele precisa de avaliar o que está sentindo? É pelo cardiologista, pelo endócrino, pelo pneumo? Isso em relação aos médicos. E muito mais. A nossa área é uma área que contempla muitos profissionais da saúde, porque sozinha a gente não faz nada para o idoso. Sim. A família, em primeiro lugar, ajudando, e os outros profissionais. Nutri, psicólogo, fono, físio, os cuidadores, enfermagem, técnicos. Então, a equipe precisa estar alinhada. É um trabalho horizontal. E aí, Marlene, o pessoal perguntou, né, Milena, também das demências. Eu acho que isso, né, doutora Natália, cabe uma discussão bem ampla, é bem interessante de se falar, tanto na prevenção das demências, do que se pode fazer enquanto adulto, quanto na doença em si. Né? Só trazendo um pouquinho, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva. O que é Alzheimer isso? em O si. Alzheimer. Ele tem mais chance de chegar com a idade, ele é progressivo, ele tem as fases. E aí, com o tempo, a gente percebe que à medida que as fases avançam, né, doutora Natália, não é só o paciente que está adoecido, a família fica adoecida junto nos cuidados. Então, o paciente com Alzheimer ou com alguma demência que não é cuidado, se torna um ambiente, um lar adoecido, pelo estresse do cuidador. Isso que a doutora Natália falou, quanto mais se conhece o idoso, quanto mais se conhece o paciente, mais se consegue controlar comportamento. E o medo de todo mundo, quantas vezes a gente escuta, todo familiar que leva um idoso com demência ou com Alzheimer pergunta, o que eu vou fazer para não ter Alzheimer? Eu estou com medo. Então, tem trabalhos que já direcionam os fatores de risco que minimizam essas chances, tá? Talvez em algum outro momento a gente estenda Vamos um pouco agendar, mais essa caixinha. sim, para poder acalmar os corações aí, né? Vou pedir que vocês deixem o seu recado, então, para quem está nos ouvindo. É uma pauta que nós vamos abordar, né, para os queridos idosos aí, com outras pessoas também, sobre outros olhares à vida na melhor idade, na terceira idade, enfim. Mas o que vocês gostariam de deixar como mensagem hoje? Nós pensamos de finalizar hoje um pouquinho de forma poética. Vamos lá. Até colocando os nossos dons em Opa! ordem, né? Aqui tem quadro para artista também. Vamos Não lá. avisaram, era na sexta-feira. Vamos Então, adiantar. O que a gente quer deixar de Vamos recado é não só o idoso, mas em relação ao tempo, porque a gente só envelhece porque existe o fator tempo. E das alternativas todas, por mais que envelhecer não seja fácil, viver é o melhor caminho, porque o outro seria não estar nesse plano. Então, a gente queria deixar um recadinho em forma de um breve poema aí para os nossos rádio ouvintes. Show, vamos lá. Tempo. Passa sem parar. Não te espera. Pode até te atropelar. Mas se preparada estiver, respire cada oportunidade. Viva com intensidade. Seja feliz enquanto quiser. Quando a ruga chegar e o cabelo pratear e a vida lhe cobrar, somente reflita. Valeu a pena estar aqui? Que delícia, parabéns. Bota um aplauso aí, produção, elas merecem. Que show, meninas. Obrigada. O carinho de vocês, ele é transparente, isso é maravilhoso, né? Pedro, mostra a foto que eu passei para ti aqui. É a Júlia, né, que mandou. Ela diz, olha só, 2 anos atrás, eu e a doutora Juliana, manda um abraço para ela. Ela é muito querida, mil beijos. Tá aí. Lá no Centro dos Idosos. Ó, Inclusive, viu? Marlene, eu vou deixar Legal. o convite aqui para a população. Vamos lá. Tem um projeto muito bacana, que é o projeto Idoso Ativo e Feliz, que acontece lá no CCPI, uma parceria da Ianguera, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde. Legal. O último sábado de todo mês, sábado de manhã, por volta das 7 da manhã, profissionais vão lá falar de temas e tem um momento bem interessante assim. Então, os idosos da cidade que quiserem ir lá no CCPI, conhecer o projeto, é muito bacana a atuação lá. Tem a Silvana, que é muito inteirada desse Ela é serviço. fantástica. Uhum. Fantástica. Né? Então, quem quiser ir lá conhecer, todo último sábado do mês, inclusive esse mês de outubro, provavelmente estaremos lá com algum tema para os idosos. Que maravilha. É ali Vamos perto do registrar. bombeiro, né? Exato. Obrigada, meninas. Deus abençoe que vocês continuem aí com essa linda função de vocês, essa missão de vida, né? Que é Obrigada, cuidar dos Ju. nossos idosinhos. Nós que Obrigada. agradecemos o espaço. Obrigada. Parabéns pelo programa. Parabéns a todos os idosos hoje, né?